Salve galera, beleza? Bora lá falar sobre bioética? Primeiro eu quero fazer uma pergunta. Você já ouviu falar alguma vez na vida sobre essa palavra bioética? Já? Sim, não, mais ou menos? Talvez já, né? Não é uma palavra tão desconhecida, mas é uma palavra recente, é uma palavra nova. A ideia da palavra bioética que está ligado aí a uma prática, a um movimento então de estudo sistemático, organizado da conduta humana à luz das ciências, né, à luz de valores e princípios morais. A bioética é um neologismo, como a gente costuma dizer, que é a junção de bios, que é uma palavra de origem grega que significa vida, e ética, que é o modo de ser, o modo de viver, o modo de agir. Então a ideia de bioética é a junção da vida com a ética. E essa junção, ela vai se dar sobretudo na discussão do campo da ética prática, né? Da ética prática, no sentido que dialoga com as questões da saúde, das pesquisas, das ciências mais voltadas aí para o estudo da vida biológica, dos organismos e de todas as condutas médicas, de tudo aquilo que é prática ligada a condutas médicas. Então, é interessante notar que a palavra bioética é usada aí pela primeira vez na história em 1927, na Alemanha, por Fritz Jarr, acho que é assim que fala. Ele escreveu um artigo naquela época com o título Bioética, uma revisão do relacionamento ético dos humanos em relação aos animais e às plantas. Esse texto, num primeiro momento, não foi muito bem aceito na Alemanha, né? Mas trazia já uma tese aí que era um imperativo bioético. E aí, é claro, você já fez associação com Kant, né? O imperativo categórico kantiano, e agora então o Fritz aí apresenta a ideia de imperativo bioético. Já no ano de 1770 e 1771, o Dr. Van Potter, americano, vai fazer toda uma pesquisa e desenvolver a partir dessa pesquisa um livro que tinha como título Bioética, uma ponte para o futuro. Potter, com esse livro, Uma Ponte para o Futuro, ele faz uma seguinte proposta: olha, não dá para ficar um abismo entre as questões éticas e morais e as práticas científicas. É preciso fazer uma união desses dois elementos, constituindo então uma ciência que tenha força para dialogar tanto as questões éticas, morais, quanto as questões da ciência aplicada, da ciência médica, das pesquisas laboratoriais. E aí, nesse sentido, esse médico oncologista vai desenvolver então a sua ética a sua bioética baseada em algumas esferas. Então, a esfera humana, animal, ambiental, e trazendo uma grande crítica ao darwinismo social, que é aquela teoria, né, de os mais fortes são aqueles que devem se manter dentro do contexto social, pegando um pouco, deturpando a teoria darwiniana, né, mas aí se usa essa expressão darwinismo social, que o Potter era contrário, porque ele entendia que a bioética tinha que envolver a vida humana, animal, ambiental, buscando um equilíbrio, buscando então um diálogo de valorização e defesa da vida. E aí a bioética, ela nasce dialogando com várias áreas do conhecimento, com a filosofia, com a teologia, com as próprias ciências médicas, com a sociologia, com a antropologia. Então a bioética tem uma capacidade de diálogo com muitas áreas do conhecimento. Então, só para dar um exemplo para vocês, este aqui é um livro bem interessante, Bioética em Tempo de Incerteza. Foi organizado aí pelo Léo Pessini, que infelizmente faleceu ano passado, o Jorge Eduardo Siqueira e o William Rosling. Acho que é assim que fala, Rosling.
né? Então, este livro aqui, por exemplo, ele traz artigos e textos de várias áreas do conhecimento, de várias visões, né? Então, traz textos na área da filosofia, na área do direito, na área da própria questão médica, enfim, na área do consumismo, na área da formação para valores, na questão da neuroética, na discussão sobre ética global, só para vocês verem como é um assunto muito amplo. Este outro livro aqui também, que eu vou mostrar para vocês, é muito legal porque ele vai trazendo problemas atuais de bioética, né? E são questões que a gente vai falar também na nossa conversa daqui a pouco. Então, a bioética, ela vai ganhar muita força a partir de uma coisa chamada Relatório Belmonte. Uma coisa feia, né? Então, a partir do Relatório Belmonte. O que é o Relatório Belmonte? Aconteceu que nos Estados Unidos descobriu-se uma série de pesquisas muito duras com relação à dignidade humana. Pesquisas essas que eram feitas de maneira cruel. Então, em 1963, se descobriu pesquisas que eram feitas com idosos, neles eram inseridas células cancerosas, e aí eles acabavam desenvolvendo essa doença e serviam como cobaia para análise. Como também acontecia muito no nazismo, né, que se fez muitas cobaias humanas ali. Em 1950 até 1970, também nos Estados Unidos e Nova York, rolou aí uma prática de pegar hepatite viral, aplicar em crianças que tinham lá deficiência mental, para ver como seria o desenvolvimento dessa hepatite, essas crianças também submetidas à condição de cobaias, né, de forma bem violenta. E no Alabama, de 1940 até 1972, foi feita uma pesquisa com mais de 400 negros que foram ali deixados sem tratamento da sífilis para ver como eles iam se comportar com o desenvolvimento dessa doença, né? Então, a partir dessas experiências e outras, né, vai surgir o relatório Belmonte, que vai ser escrito ali entre 74 e 78, e esse relatório Belmonte, ele é um texto bem legal, você acha na internet, se você buscar, aqui eu tenho até a íntegra dele. Então, é isso, ele fala de princípios éticos e diretrizes para a proteção dos sujeitos humanos de pesquisa. Então ele vai trazer ali uma série de reflexões e vai propor princípios éticos básicos na conduta da saúde e da vida humana. Então ele vai defender 3 grandes princípios: o de autonomia ou respeito à pessoa, de beneficência, que é essa ideia da prática, da boa prática com relação aos enfermos, aos doentes, ou seja, a todos aqueles que dependem da questão médica. E também aí a questão da justiça, que é muito importante, porque todos devem ser tratados da mesma maneira, todos devem ter direito, né, ao acesso à saúde e assim por diante. Bom, com o tempo esse relatório foi revisitado por Beauchamp e Childress, acho que é assim que fala o nome dele, Childress, e esses autores eles vão acrescentar um elemento aos princípios, que é o princípio da não maleficência, que tem uma expressão latina, primum non nocere, como aparece aí, que diz assim: antes de tudo, não fazer o mal. Então, o princípio da não maleficência antes de tudo, não praticar o mal. Você pode até não querer fazer o bem, mas não pratique o mal. Então, esses 4 princípios, autonomia, beneficência, não maleficência e justiça, vão formar aí as bases da bioética. A bioética é ancorada nesses 4 princípios. E aí toda a preocupação também da prática assistencial à saúde, que deve ter ações ligadas à bioética, né? Entendendo o ser humano como dotado de direitos, valores e assim por diante. Outra coisa interessante da bioética é que ela discute o início, o meio e o fim da vida. Então a bioética, ela discute as questões
de embrião, célula-tronco, aborto, mas também as questões do meio da vida, né, da condição básica de acesso à saúde, condições básicas de vacinação, por exemplo, que é um tema aí também da bioética, e do fim da vida, né? Como ter um fim da vida digno, né? Que é uma questão importante. E aí disso surgem alguns princípios também, digamos assim, ou alguns pontos que vão levar a discussões sobre eutanásia. Eutanásia, que é quando a pessoa pratica ali a própria morte, enfim. Temos também o princípio de distanásia, que é toda a tentativa de alongar o máximo possível a vida, fazendo uso aí de tudo que for recurso da ciência, e que às vezes pode ser até usado de forma exagerada. A questão da mistanásia, esse é um ponto muito interessante da bioética. Mistanásia significa Thanos, né? Morte, eu não comentei, mas é Thanos, vocês já sabem, Thanásia, Thanos, morte. E mistanásia é uma morte miserável. Então a bioética, ela se preocupa muito com esse ponto. Por quê? Porque muitas pessoas acabam tendo uma vida, uma morte, aliás, miserável, né? Sem tratamento mínimo de saúde, sem condições mínimas de acesso aos hospitais, enfim. E pessoas que morrem jogadas, literalmente. Isso é uma morte miserável, no sentido de estar na miséria, né? E aí, é claro, surge um outro conceito, que é um conceito de ortotanásia. Orto quer dizer correto e tanásia é a morte correta. Quer dizer, parece simples, mas não é. É garantir que as pessoas possam morrer com dignidade e não na miséria, sem nenhuma condição. Afinal, né, a vida é isso. É início, desenvolvimento e declínio natural. Agora, esse declínio não pode se dar de qualquer jeito, tem que se ter dignidade. Então, o assunto da bioética é bem legal, eu acho que vocês podem depois aí pensar um pouco sobre a bioética no dia a dia. Vou deixar uma pergunta no ar aí, então, se vocês consideram que durante esse contexto de pandemia, discutir questões de saúde pública é ou não importante, e se é importante, de que maneira que a gente pode discutir esse assunto. E vou deixar uma dica de um filme que eu acho que vale a pena vocês assistirem, que se chama A Ilha, né? Vai aparecer aí em algum canto aqui da tela um trechinho ou a capa aí do filme, beleza? Então é isso, até mais.